Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Os pastores insensatos apacentarão as ovelhas que rejeitaram a Cristo na vida sentimental. Sim, este é o tema dessa mensagem para hoje de juízo. Vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor mais um sábado. Amém? Senhor Deus e Pai, santo é o nome do Senhor, Pai. Digno és de toda honra, de toda glória, poder e majestade, Pai. Levamos nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor Jesus, Pai. Sim, Pai, nesse dia, Pai, o horário que esta pessoa estará ouvindo, Pai, esta ministração. Ó Deus, eu te peço, Pai, chuva serôndia nesse tempo, Pai. Eu te peço que o Senhor nos guie, Pai, pelo um caminho direito, Pai, um caminho de justiça, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Livra de pastores insensatos, ó Pai. Ó Deus, que visam o lucro, Pai, que não visam, Pai, a eternidade e não têm o zelo, Pai. Livra-nos destes, eu te peço, Pai, que todo decreto de maldição, Pai, seja quebrado em nome de Jesus, Pai, neste momento. Eu te peço sabedoria do alto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, liberte almas aqui que têm chegado pelo testemunho de Cristo. Abre o entendimento, Pai. Traz conhecimento em nosso meio sobre vida sentimental. A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor nos guiará, Pai. Aleluia, Senhor, ao caminho que tem aparelhado. Então envia o teu anjo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço misericórdia e favor do Senhor nesta manhã, Pai. Traz o tempo de cantar em nosso meio, Pai. Traz, ó Pai, restauração, restituição, Pai. Encontros, ó Pai, reencontros de alma, Pai. Materializa, Pai. Aleluias, essa bênção, ó Pai. Materializa as promessas que o Senhor tem colocado em nosso meio, na vida de cada mulher, ó Pai, que ora comigo neste momento. Eu te peço o favor imerecido, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor traga sonhos, traga visões, ó Pai, no nosso meio, Pai. Traz voz de canto, de louvor, Pai. Ó Deus, uma grinalda, Pai, em vez de cinza, Pai. Ó Deus, espírito de louvor, Pai, em vez de espírito angustiado, Pai. Muda decretos nessa manhã, Jesus. Muda decretos aqui de morte em vida eterna. Aleluia, Senhor, eu te clamo, Jesus. Eu te clamo, Senhor. Ó Deus, faz a nossa terra, Pai, produzir, aleluias, árvores verdejantes, Pai, frutos, ó Pai, aleluias, faça, Senhor, dar à luz, Senhor, a vida de casada, em nome de Jesus, Pai, porque está escrito desde o princípio, Pai, o Senhor ordenou ao homem que não é bom que ficasse só, faz-nos mulheres, ó Pai, idôneas e semelhantes, e aquelas que já são casadas, a cada dia mais, ó Pai, semelhantes à imagem de Cristo, e aceite o senhorio de Cristo, que é humilde de coração, em nome de Jesus, amém, você diga amém. Livro de Zacarias, capítulo 11, verso 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipestre, porque caiu o cedro, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido de leões novos, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam e não têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, paz do Senhor Jesus.
O livro de Zacarias foi uma palavra, né, que saiu aqui para esse sábado dos sonhos, amém? E ela é uma palavra de juízo, especialmente aqueles que abandonam a liderança de Cristo e desfazem da aliança com o seu Deus, porque está escrito que devemos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade. Amém? Lembrar da aliança que o Senhor faz conosco na nossa mocidade. A maioria das mulheres que ouvem aqui os vídeos, né, tem uma aliança com Deus. E qual aliança que temos com Deus, especialmente na vida sentimental? É a aliança de que Ele é o nosso primeiro marido. Porque Deus, quando faz uma aliança na vida sentimental conosco, Ele vai tirar todos os amantes, os namorados. Então, antes de eu entrar no campo, o sonho que eu lembro é que eu já tinha uma aliança em minhas mãos. Amém? E o Senhor me mostrava claramente na visão, né, que eu estava no ônibus e o rapaz que até conhecia na época queria desfocar, né, do propósito. Então, a cada uma aqui foi atraída com cordas de amor. Então, o Senhor, que é o nosso primeiro marido, né, quando você faz uma aliança com Ele, Ele vai limpar o nosso coração. Ele vai fazer um jardim cercado e fechado, como está em Cantares, e uma fonte particular. Então, quando você tem aliança, só vai entrar pela porta do pórtico, né? Que está lá em Ezequiel 46, o seu marido preparado por Deus. Porque Deus nos deu uma ordem. E essa ordem é esperar nele. Amém? Sofre dores e trabalha, ó filha de Sião. Né? Estamos debaixo de ordenança bíblica da palavra. Não estamos aqui buscando a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque pecamos quando escolhíamos, né, pela força do braço, ou usávamos versículos isolados igual eu, para beneficiar o meu ego, que era a minha escolha. A sua escolha sempre está alinhada ao seu ego. A vontade de Deus quebra o seu ego. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor já tem nos dado muitas orientações e nos guiado por um caminho direito. Aleluias! Glória a Deus. E o Senhor diz, abre o livro no verso 1, né? As tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Em Cantares fala de cedros, né? De cipestre, né? Ali fala... e cedros e cipestre geralmente são árvores altas. Cedros e cipestres, né, são árvores que crescem em lugares altos, né, em montes. Pesquisem depois no Google. Então, essas árvores são abundantes, certo? São grandes e significa prosperidade. Então, até aqui o Senhor tem nos feito prosperar. Amém? Temos saído de terras assoladas e secas, de pastores que dão conselhadas humanas e que não podem nos salvar, porque buscamos uma salvação. Amém? E a salvação, ela também inicia pela vida sentimental, né? Porque Deus, ele viu desde o princípio que não era bom o homem estar só e fez Eva para ajudar na missão de povoar a terra e dar nomes, amém, aos animais e tudo que o Senhor tem entregado. Glória a Deus. Então o Senhor, ele quer mudar o nosso nome. Glória a Deus. Então o Senhor, ele diz, né? Gemei faias, porque os cedros caíram. Então o Senhor tirou a prosperidade do povo, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Então Deus vai derribar a fortaleza. Então o Senhor nos diz em Cantares que ele nos fará como um muro. E aqui, aqueles que rejeitam, né, a verdade, serão derribados. Porque Deus, ele não está, na maioria das vezes, na multidão. Ele está entre aqueles que o temem. Amém? Verso 3. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz bramido dos filhos de leões,
porque foi destruída a soberba do Jordão. Então aqui é uma parábola, né, uma alegoria. E o Senhor está dizendo aqui, né, que esses pastores, né, aqueles que visam lucro, aqueles que não se atentam muitas vezes na área sentimental, né, foram rejeitados, né, foram encontrados o que? Soberbos, colocaram o ego acima do conselho do Senhor. Verso 4, assim diz o Senhor, seu Deus, assim diz o Senhor, meu Deus, o seu Deus. Aplicação: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque é enriquecido e os seus pastores não têm piedade deles. Então aqui, né, o profeta, ele é encarregado o quê? De cuidar. Amém? E como é que se cuida? O cuidado vem pela pregação de cantares, eu digo aqui área específica, amém? Então, ao mesmo tempo, né, essas ovelhas, né, que foram oferecidas o evangelho, a verdade, inclusive nesse canal, amém? Para a glória de Deus, aqui tem sido ofertada a verdade, amém? E aqui Deus, ele tem falado, né, a vontade dele. Ele tem falado nos vídeos e bem sabemos. Só que nem todos estão aptos para aceitar a verdade. Nem todos estão aptos para o quê? Receber o conselho do Senhor. Então, o Senhor, ele é um Deus que se ira. Muitos não conhecem, né, essa característica da pessoalidade de Deus, que ele é um Deus que se ira. Ele é misericordioso e longânimo. Só que ele não vai para sempre ali. Existe uma oferta de salvação. Só que Deus, ele não vai insistir. A rebeldia, ela traz a ira de Deus. E aqui chegou nesse nível, nesse contexto. E esse contexto, ele é aplicável nos dias atuais, em que muitas pessoas, né, não têm conselheiros, né, e nem direção dos pastores, né, para a vida sentimental, porque eles não estão ali buscando nos montes, eles não estão buscando, né, na própria palavra, porque o que vai sustentar você no deserto é o maná, que é a palavra de Deus. Só que como Jesus disse, né, aos discípulos que o abandonaram, os seus pais, eles comeram o quê? O maná, a carne do céu. Só que eles não se saciaram, né? E eles buscaram o conselho de Baal, o conselho do ego, certo? Porque a serpente, ela trouxe o ego para Eva. O que trouxe uma sentença também de que a mulher daria filhos com dores. Isso é espiritual. Para você tomar posse é com dores. Deus vai fazer uma ferida se não tiver. Então, com dores terá filhos. E o seu desejo será para o seu marido. Amém? Então, isso tudo veio aqui, podemos aplicar. Porque são consequências. Por isso devemos nos arrepender. Então, esses pastores, verso 5, eles não têm piedade das suas ovelhas. Eles vendem cursos de príncipes, de princesas. Eles vendem livros. Eu escolhi esperar, vende livros. Eles ensinam no ego que existe uma forma lá, algumas formas, porque eu não estou acompanhando isso, queridos. No namoro, as formas certas, técnicas no mundo espiritual de sedução, sim. A serpente, queridos, ela trouxe o quê? A sedução. Ela trouxe esse espírito de sedução, certo? Porque eu vi recentemente sonho a serpente, ela veio contra mim. Então ela trouxe a sedução, porque está escrito, né?
que ela é o quê? A forma dela andar, porque ela entrou logo numa cobra, né? O espírito da serpente, Satanás. Então ela trouxe essa sedução. E até hoje, muitos caem porque não buscam o Espírito Santo, nem o discernimento de espíritos dentro da igreja. Os dons, eles devem ser buscados, certo? Devemos buscar os dons espirituais para a gente não ficar perdido. Então, eu sei que eu estou falando várias informações aqui, mas a palavra é a mesma. Mesmo que eu estou trazendo aqui informações, é a mesma coisa que eu falo em outros vídeos. Amém? Então o Senhor diz no verso 6, eu não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eu os entregareis a homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei, né? Do seu pastor. E eles ferirão a terra, e eu os não livrarei da sua mão. Olha que forte. Então tem muitas pessoas, porque o coração está na rebeldia, está com orgulho, que é o espírito de Leviatã, não está ouvindo a palavra, não quer a verdade, não quer ser ferido, Jó capítulo 5, para que Deus não cure, certo? Porque Deus feriu o seu filho na cruz, ele foi morto na cruz e foi do agrado do Pai, para que produzisse a justiça. Amém? Então a palavra hoje é cortante e corta para mim também. E o Senhor continua, eu apacentei as ovelhas da matança. Então o que quer dizer isso? Deus apacentou-nos, estávamos ali, né, sendo o quê? Tirada a lã, certo? As pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas, e eu chamei suavidade, e a outra laços, e apacentei as ovelhas. Verso 8, destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja. E os que restarem comam cada um a carne da sua companheira. E tomei a minha vara de suavidade e a quebrei para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido em todos estes povos. E foi quebrada. E naquele dia conheceram assim os pobres do rebanho, e me aguardavam que isso era a palavra do Senhor. Muito forte, né, estas palavras. Então, né, chegou um momento que Deus ele desfaz o conserto, porque Deus é benigno, ele é longânimo e ele nos oferta. Só que o nosso coração precisa se quebrantar. E como é que ele se quebranta também? Quando pedimos um espírito humilde diante do Senhor. Eu creio que esta palavra vai ser direcionada mais para os povos, né? Que não querem a correção de Deus. Ou vem aqui no meu canal, porque eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que seguem falsos profetas, né? E defendem-os. Então, esta palavra vai servir, né? Para aqueles que estão com o coração duro, né? E que os seus pastores não têm dó de vocês, né? Esses pastores aí que infelizmente só querem lucrar com o evangelho de Jesus Cristo. Eles estão debaixo de principados. Principados, né, carregam consigo muitos demônios. Então não é só o repreender, é pedir o espírito humilde que está lá em Isaías capítulo 11. O espírito do conselho. Você só pode vencer principados na vida sentimental. E eu digo que você deve anotar isso, porque isso é uma estratégia. Aleluias! Se humilhando perante a voz do Senhor. Amém? Ouvindo os conselheiros que Deus envia, que não tem aparência, e você aceitar e tomar posse e agradecer daquilo que Deus te entregou. E Deus vai entregar para nós um homem humilde, com a mente de Cristo. Deus vai entregar um homem simples. Amém? Que a vista de aparência humana, né,
ninguém dá nada. Igual no meu caso, ninguém dá nada, gente, por esse canal. Mas eu creio que Deus ele tem trabalhado aqui. Então Deus vai nos entregar um homem humilde, né? Um marido humilde com a mente de Cristo. E de fato, está escrito em Malaquias 3, quem esperamos, né? Esperamos o Cristo, um Salvador. É de fato que esperamos o quê? A salvação da nossa descendência. E Deus entrega o quê? Vai entregar algo que já vai estar o quê? Preparado. Por isso que ele prepara a mulher. Vai estar preparado, não que não tenha defeitos, mas preparado para a obra, aquilo que o Senhor já tem ordenado. Amém? Já vai estar no propósito do Senhor. Deus ele sempre vai visar algo que vai o quê? Para nossas vidas glorificar o nome dele. Ele vai abater o ego, a aparência. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor, né, nos entrega nesse dia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, que se hoje esse irmão, essa irmã ouvir esta palavra, que não endureça, Pai, o coração, mas aceite a correção do alto, Pai. Aceite, Pai, aleluias, o seu pastoreio, Pai, que é Cristo, para nossas vidas, é aqueles que o Senhor tem levantado, aleluias, no nosso meio para pastorear. Aleluia, Jesus. O Senhor não nos deixou, Pai, sem pasto. O Senhor, Pai, aleluias, até agora tem agido com misericórdia, que não venhamos desviar dos teus caminhos, ó Pai. E se alguém aqui tem desviado, que volte para o Senhor. E eu te agradeço por esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Ficam na paz. E você diga amém.